Recentemente, o Brasil pôde ouvir conversas privadas entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. Os áudios foram interceptados pela Polícia Federal e depois divulgados pelo STF. São áudios considerados comprometedores porque eles mostram o Malafaia incentivando a ofensiva do bolsonarismo contra a Suprema Corte e até cobrando medidas mais enérgicas do Jair. Esses áudios, depois divulgados pelo STF, apareceram em quase todos os canais que cobrem política brasileira aqui no YouTube. Vale para criadores pequenos como eu e também vale para portais de notícias enormes. E todos eles, absolutamente todos, sem exceção, vão ter que ceder os recursos gerados em publicidade nesses vídeos para o pastor Malafaia, um grande e generalizado dízimo. Aconteceu comigo nesse vídeo aqui, que tem o título "O que a Polícia Federal encontrou no celular de Jair Bolsonaro pode mudar tudo". Eu imediatamente contestei a propriedade que o pastor alega ter sobre esses vídeos. E para fazer essa contestação, eu usei os recursos que o YouTube oferece. Imediatamente fui procurado por alguns colegas jornalistas, como o Kleber Lourenço, do nosso querido ICL. Jornalista acusa Malafaia de lucrar com direitos autorais de áudios da PF no YouTube. Acusa é um verbo forte, não está errado, cabe aí. Mas eu também quero equilibrar as coisas, então eu vou parabenizar o pastor Silas Malafaia pelo espírito empreendedor que torna ele tão conhecido em todo o Brasil. Eu reconheço a criatividade dessa artimanha, mas não posso deixar de pontuar que ela fere o interesse público. Não é correto que os registros obtidos dentro de uma investigação que mexem com os destinos de um país inteiro tenham um dono. Eu acho que nisso a gente deveria firmar um consenso. O pastor Silas Malafaia é um empreendedor nato, né? Agora ele inventou o dízimo copyright. Reportagem do Kleber Lourenço mostra que o Silas Malafaia acionou o sistema de copyright do YouTube para reivindicar direitos sobre os áudios interceptados pela Polícia Federal que expõe as conversas deles com Jair Bolsonaro. Eu sou Arvro. Ao contrário do pastor Silas Malafaia, eu não sou muito dado a exercícios de persuasão. Mas aqui eu vou tentar te convencer de que esse assunto também é do seu interesse. Desde já, muito obrigado por me ouvir. Como o Silas Malafaia pode conseguir reivindicar a propriedade dos registros obtidos numa investigação? A resposta passa pela OneRPM. Essa é uma empresa legítima. E que função ela cumpre? Suponha que um artista componha e grave uma música. Aí ele sobe a música aqui nessa distinta plataforma de vídeos chamada YouTube. Ele registra a propriedade dessa música na OneRPM e a OneRPM vai encontrar todo mundo que usou a música dele, vai avisar o YouTube que essa música tem dono e aí o nosso querido artista hipotético vai conseguir obter toda a receita gerada por essa música. Só que, claro, né? Ele vai ter que deixar um pedacinho disso com a OneRPM, uma taxa pelos serviços prestados. E é esse sistema que o pastor Silas Malafaia usa para reivindicar os direitos por todo e qualquer conteúdo que ele posta no canal dele. Até aí pode, mas nesse caso, não. Então, não pode. E olha, eu falo porque eu já vivi essa experiência de ter vídeos desmonetizados por conta de áudio do Malafaia. Já aconteceu comigo, mais de uma vez. Os seus vídeos. Porque você coloca um trechinho do vídeo e ele reivindica o direito autoral. É malandragem pura. O objetivo é fazer você não colocar mais nada, nenhum vídeo, nenhum áudio do Silas Malafaia. Ele faz isso geralmente com os vídeos que ele publica, que ele grava na casa dele, no escritório dele e publica lá, ele costuma fazer isso. Só que agora é diferente, ele pegou os áudios da Polícia Federal e registrou como se fossem dele. Então o robô do YouTube, o sistema automatizado de direitos autorais, confere pelo áudio e fala, esse áudio aqui tem um dono e o próprio sistema ele tira a monetização do vídeo e repassa essa monetização para quem está reivindicando. E o nosso ICL não foi o único órgão de mídia cobrindo esse assunto. O André Chalders, lá no Metrópolis, também deu a manchete. Malafaia quer monetização de áudios com Bolsonaro divulgados pelo STF. E bora ler. A tentativa de Malafaia de ficar com a receita de publicidade dos vídeos foi divulgada inicialmente pelo jornalista e youtuber Álvaro Borba, sou eu.
Segundo ele, os ganhos seriam revertidos a Malafaia por meio de um serviço terceirizado chamado OneRPM. Mais tarde, outros criadores de conteúdo relataram problemas similares. E é importante a gente citar os outros criadores de conteúdo, você já vai entender por quê. O Meteoro, que é o projeto que eu fundei e do qual eu fiz parte até o ano passado, tocou corajosamente nesse assunto. O Samuel Borelli também corajosamente denunciou. O Clayson Felizola, meu irmão de calvície, de novo, corajosamente denunciou. Por que eu insisto aí no corajosamente? Vamos ler aqui o nosso Clayson e aí você vai compreender. Você pode dizer, bem, Clayson, você pode contestar a reivindicação e o vídeo volta a ser monetizado. Sim, é exatamente o que eu fiz. Porém, há um detalhe. A resposta demora, em média 2 a 3 dias, ou mais, e vídeos desmonetizados não são distribuídos pelo YouTube. Isso acaba impactando de forma irreversível o engajamento e a audiência do vídeo. É uma forma também de burlar e dar um checkmate no YouTube. É exatamente isso que interessa a ele, o Malafaia. Um vídeo deste, que normalmente teria mais de 200 mil visualizações no canal, não conseguiu atingir ainda as 100 mil. 2 a 3 dias que ele menciona ali a expectativa do Clayson, oficialmente pode levar até 30. Mas ele toca em outro assunto importante, que é a distribuição dos vídeos. E como todos os algoritmos de todas as plataformas são uma grande caixa preta, seria muito fácil que os criadores denunciantes sofressem algum tipo de punição secreta, um corte inexplicável na distribuição dos conteúdos, o famoso shadow ban. E eu não estou aqui para acusar essa distinta plataforma de vídeos, nosso YouTube, de cair nessa prática. Não é isso de maneira alguma. Mas eu, como Uber do conteúdo que sou, gostaria de expressar o meu desejo mais sincero de que essas caixas pretas um dia pudessem ser abertas. Hoje, esses algoritmos que definem como os conteúdos são distribuídos aqui, eles são segredos industriais. Mas será que é lícito que sejam segredos? Será que é correto? Será que é moral? Afinal de contas, a gente está falando de plataformas que podem definir os destinos de nações inteiras. Talvez um dia essas plataformas sejam obrigadas por lei a mostrar como elas funcionam. Talvez um dia a gente compreenda que isso é de interesse público. Mas antes a gente precisa superar a histeria da censura, que é o que se diz toda vez que a gente levanta o debate da necessidade de regular essas plataformas. Mas enfim, eu não tenho condição de obrigar a plataforma a dar transparência aos mecanismos que ela usa para distribuir os conteúdos aqui dentro. O que eu tenho é condição de contestar a propriedade do Malafaia sobre esses áudios. E só isso já é uma grande vantagem do YouTube, que sim, tem uma política de direitos autorais muito mais avançada, muito mais organizada, muito mais sofisticada que o resto das plataformas. Só que o Malafaia, ao meu ver, ele está se aproveitando disso. Então você tem que abrir uma disputa, essa disputa pode levar até 30 dias para ter uma solução e nesse tempo o dinheiro de monetização fica preso, não vai para um nem para outro. Mas é um grande desestímulo, o objetivo não é ganhar dinheiro, certamente, é desestimular as pessoas a colocarem a imagem do Malafaia. O objetivo não é ganhar dinheiro. Beleza, mas de quanto dinheiro a gente está falando? Eu não tenho nenhum problema em falar disso. Bora! Até o momento, o meu vídeo que contém os áudios disputados tem 164 mil visualizações. Para parâmetro de comparação, eu vou mostrar esse outro aqui, ó. Guerra de facções no bolsonarismo pós-Bolsonaro, é o título do vídeo. Esse vídeo também tem 164 mil visualizações e rendeu uns 281, 282 dólares. Aí, se você pegar a conversão, pensar nos impostos, dá para chutar aí alguma coisa na casa dos 1.100, 1.200 reais, alguma coisa assim. E ó, é um trabalho que me tomou 2 dias, tá? 2 jornadas de trabalho entre pesquisa, redação e edição. No meu caso, nem é muito dinheiro, ok? Mas dá uma olhada nisso aqui. O vídeo do UOL, que contém lá os áudios do Malafaia e do Jair, tem 1.400.000 visualizações. Então eu chutaria que só do UOL o pastor Malafaia está arrecadando alguma coisa entre 10 e 15 mil reais em dízimo. Pois é. Agora soma isso a todas as divulgações feitas por todos os outros grandes portais de notícias. Não é correto e também não é pouco.
E é por isso que eu abro esse parênteses fazendo um pedido para que o UOL e os outros órgãos disso que eu chamo de mídia hegemônica possam se manifestar a respeito desse assunto. Essa é uma pauta válida. E nem precisa tocar no meu nome, porque o assunto não sou eu, mas todos nós, jornalistas, estamos unidos nesse desejo de que a informação possa circular sem embaraços para que o público bem informado possa tomar decisões da mesma forma, decisões bem informadas. Então, como é que o nosso sempre elegante Josias comentaria esse assunto? Como é que o assertivo Sakamoto lidaria com essa pauta? Eu ia adorar ouvir. E eu fecho esse parênteses na esperança de que os jornalistas sérios percebam que dessa vez o doidão aqui do YouTube está dizendo uma coisa sensata, razoável, pô. Eu não quero que ninguém pense que eu estou pensando só no meu dinheirinho. Claro que meu dinheirinho é uma preocupação minha, mas não é sobre isso. Então, se essa plataforma, o YouTube, decidir a disputa com o pastor Silas Malafaia ao meu favor, eu vou doar a monetização desse vídeo para a Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, que tem uma visão do cristianismo que é mais próxima da minha visão do cristianismo, né? Existem muitas visões daquilo que o cristianismo deve ser. Eu tenho a minha, e ela é muito mais compatível com a da Pastoral que com a visão do Malafaia, daí a minha escolha. Agora, se a plataforma decidir contra mim, eu vou ter que começar o que eu terminei. Aí não tem jeito, eu vou ter que levar essa disputa para fora dos sistemas do YouTube, para a justiça brasileira. E para isso eu vou precisar de um bom advogado, que no momento eu não tenho condição de bancar. Mas eu confio que vai aparecer alguém bom, alguém decente, alguém generoso para me ajudar. Eu estou dando visibilidade para esse assunto porque eu percebo que não é só do meu interesse ou do interesse da minha categoria, que eu chamo aqui de os Ubers do conteúdo, fazem suas corridinhas aqui nessa plataforma. Isso é de interesse público. A gente está falando de registros com valor jornalístico e histórico. A gente está falando do nosso direito de compreender o nosso país. Então eu encerro com o meu desejo de que outros criadores não se calem, denunciem esse abuso da política de direitos autorais da plataforma. É um abuso que é criativo, é engenhoso, é empreendedor, mas é um abuso mesmo assim. E a essa distinta plataforma de vídeos para a qual eu trabalho, ainda que nessa lógica moderna, sem vínculos, né, o meu recado é o seguinte: se vocês pararem para pensar, YouTube, vocês vão perceber que nesse caso nossos interesses estão absolutamente alinhados. Vocês, YouTube, também não vão querer que esse grande ativo que vocês têm, que é uma política de direitos autorais séria, organizada, tão melhor que a média das outras plataformas, vocês não vão querer que isso seja subvertido, abusado, vandalizado desse jeito. E é isso, né? Que nunca nos falte a disposição de fazer a coisa certa. E que também nunca nos falhe a certeza de que a coisa certa sempre vai estar alinhada com o bem comum. Muito obrigado por me ouvir até o final, ou quase. Essas surpresas aí com a monetização dos vídeos são muito frequentes. Raramente elas são tão escandalosas, tão malvadas, mas são muito frequentes. Até porque esse formato de vídeo aqui, no qual eu insisto, apesar de todas as dificuldades, né, esse formato está sempre recorrendo a materiais de terceiros para te apresentar uma narrativa coesa, fácil de acompanhar, de compreender. E aí, é por isso que, não tem como fazer isso aqui sem o apoio dos membros. Não tem mesmo. É uma questão básica para a viabilidade desse projeto. E aí os membros do canal, que colaboram ali com uma quantia pequenininha por mês, eles são muito importantes, né? E eles participam ativamente desse projeto aqui. Muito obrigado, tá, gente? De verdade mesmo. Participam como, né? Faltou explicar isso. Eles mandam áudios num grupo que a gente tem lá no Telegram, aí eu edito esses áudios e os transformo no finalzinho, também chamado de o PS do nosso textão. Tem um ditadinho aqui em Fortaleza, né? E que todo mundo conhece, é bem batido, e que é o que diz assim: todo dia sai de casa um sabido e um besta. Uma hora os dois vão se encontrar. Todo dia um malandro e um otário saem de casa. Todo dia! Em algum momento do dia eles se cruzam, doidão. E aí é foda. Entendeu? Aí é foda.
Não, esse Silas Malafaia só não vende a mãe dele porque, sei lá, acho que não deve estar viva, né? Caramba, esse cara não tem escrúpulo nenhum. Essa atitude cínica do Malafaia me remete a uma passagem de algum livro do Machado de Assis, onde ele corrige um ditado popular. Segundo o provérbio, a ocasião faz o ladrão. Mas aí o Machado vai lá, daquela maneira muito perspicaz e sagaz que lhe é peculiar, e diz que na verdade não, a ocasião faz o furto. O ladrão já nasce feito. Tudo que o Malafaia merece é o dízimo do Boechat. Avisa ao jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. Que é o que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário. Finalzinho e finalzinho. Aquele derradeiro momento em que o que me resta é agradecer você por me manter vivo e, até melhor do que isso, me manter vivo com um propósito, que é esse conteúdinho aqui que eu faço. Se você quiser se inscrever no canal, isso conta muito para mim. Deixar um comentário, ativar o sininho, todos esses sinais de vida, ainda que enviados pela via digital, são muito proveitosos, ajudam esse conteúdo a existir, a ser distribuído para mais gente, a ganhar a relevância que eu digo com confiança, com convicção, que ele merece de fato. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua interação. Se quiser colar com a gente nesse grupo, apoiar o canal, eu também vou ser infinitamente grato. Muito obrigado mesmo por ter visto até aqui. Valeu!